Boa tarde! Boa tarde! Pessoal, muito feliz em estar aqui, vendo muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas que a gente já faz um trabalho na loja. É de suma importância a gente saber que existe aprendizado fora da loja. Eu agora estava vendo o exemplo ali do Novo Mix. Eu perguntei ali a Rafael, o Novo Mix é uma loja que a gente já faz um trabalho há muito tempo. Eu digo, Rafael, olha um exemplo aqui, ó. Quem for do Novo Mix aí, levanta a mão. Quem está na loja? Eu perguntei exatamente isso aí, e eles responderam assim: você não disse que a gente precisa formar pessoas? Uma salva de palmas para todos vocês, por favor. Pessoal, nós vamos falar hoje de gestão por categoria. Quem veio na palestra passada aí, levanta a mão? Isso aí. Na palestra passada falamos sobre layout. A importância do layout no supermercado. A importância do layout na venda. Layout e gestão por categoria se conversam. Não tem como falar de layout sem falar em gestão por categoria. Não tem como falar de gestão por categoria sem falar em layout. Não tem como falar dos dois sem falar em pessoas. Processos e pessoas andam juntos. Já dizia Milo Diniz que se em algum momento alguma coisa deu errado, ou foi processo ou pronto. Processos de pessoas vão andar juntos, beleza? Gestão por categoria. A importância do gerenciamento por categoria para o resultado das vendas. Beleza? Bom, eu tenho 25 anos de experiência em supermercado, 18 anos trabalhando na rede como Walmart, já trabalhei em mais de 8 funções dentro do supermercado. Criador da layout, empresa especializada em layout e aceleração de supermercados. Aceleração é um produto novo que a gente está tendo, vocês vão conhecer, assim como dois, também é domínio e operação do seu supermercado. A gente não pode parar de estudar. Uma das coisas que eu digo à minha equipe, o sinal está aí, levanta aí minha equipe. Isso aí, essa equipe de layout não está tão grande como o Novo Mix ainda, mas vai crescer. O propósito é isso. Então a gente tem hoje mais de 400 lojas transformadas em todo o Brasil. A gente hoje enxuta em Tocantins, Amapá, Macapá, São Paulo, Rio, a gente já faz. E o que eu quero dizer com isso? Se não investir em pessoas, a gente não cresce. A gente dá os processos e um vai treinando o outro e a gente vai tendo pessoas qualificadas. Um dos maiores erros que encontro no supermercado se chama falta de treinamento. Supermercado é uma área que a gente faz muito laboratório. Vamos colocar ali para ver se dá certo. Não funciona desse jeito. A indústria treina para depois, capacita para depois você virar um operador de máquina. Não pega ninguém, conversou com o RH e já vai operar a máquina. Existe um processo de treinamento. Você não consegue transformar um bom líder se ele realmente não for treinado por um transformador. A função do líder é transformar líderes. Pessoal, eu acho muito importante toda a palestra primeiro que a gente faz, a gente, antes de adentrar no assunto, a gente falar de pessoas. Porque isso tem que ficar com a gente. Quem já trabalhou no Walmart aí, levanta a mão. Pronto. Hoje as redes estão buscando esses profissionais. Os profissionais mais tarimbados, que foram cobrados. Eu vou dar um recado para vocês, ó. Quanto mais a gente cobra, que a gente pede, quem hoje tem uma gestão dá. A gente, quando limita, você está travando o crescimento daquele profissional. O profissional, quando vem de uma área como o Walmart, como o Extra, eles têm um conhecimento muito grande. Se a gente puxar por isso, eles vão lhe dar muito mais. Vamos aprender a ouvir, desde a gerência até o repositor. Porque, às vezes, a ideia vem sempre, às vezes nem sempre vem de cima. O repositor pode ter, às vezes, a melhor ideia para a sessão dele. Beleza? Bom, isso aqui foi em 2004, aí sou eu, viu? Eu já fui magrinho assim também, viu? Eu não já nasci nesse peso, não. Já fui assim em 2004. Já tinha self-checkout na loja e já tinha uma linha de produtos big
2004. Os produtos Biggs estão adentrando no supermercado agora. Não agora, mas uns 5 anos para trás. Papel higiênico com 18, a linha de sabão em pó de 2 quilos, detergente de 2 litros. Então, isso já nos Estados Unidos, isso já era normal lá em 2004. Esse é o assunto que a gente vai falar agora sobre gestão de categoria, gestão por categoria. Poucas lojas utilizam essa ferramenta, por vários motivos. Pelo líder ser travado, por ele não ter acesso ao sistema e por ele achar que ele precisa melhorar, ele mesmo precisa tirar os relatórios dele. Lei do engano. A gente precisa ter uma pessoa que realmente nos dê esses relatórios e a gente analise esses dados todos os dias. Eu encontrei ontem um parceiro que eu trabalhei, um colega, um amigo, ele era meu diretor lá no Walmart. E o Walmart também, as grandes empresas não começaram já sabendo de tudo, não. Gestão por categoria, por exemplo, tem uns 30 anos no comércio. 30 anos que ele começou a ser executado. E o diretor, quando isso chegou no Walmart, eu estava lá, e a dificuldade maior, o que a gente ouvia era, você tem que estar com os números na ponta da língua. Você, quando estiver na loja, chegar um diretor, ele vai lhe perguntar, quanto vendeu ontem? Qual a meta de venda deste mês? E isso para a gente naquele momento, claro, a gente ficou, poxa, não, aí a gente foi no CPD e disse, aí todo dia tire o relatório de venda e tire qual é a meta do mês. Eu era encarregado e eu fazia como todos, anotava a venda e anotava a meta e deixava no bolso. Quando alguém perguntava, a gente tirava o papelzinho, eu lia e dizia. Mas eu tinha um distrital, um diretor, que o que eu sempre digo é o seguinte, a gente só aprende de quem cobra. Toda vez que ele parava o encarregado e pedia vender o quanto ontem, o cara tirava o papelzinho, lia, ele esquece, não quero essa informação. A partir do momento que você coloca o que é importante, você escreve, você não grava, significa que você não está dando a atenção adequada para a situação. Eu não quero que você escreva, não, eu quero que você grave. Naquele momento, a pessoa se chateou com isso, mas foi um crescimento muito grande. Ele precisou entender que isso tinha que ter foco, que ele precisava saber quanto vendeu da loja dele no dia anterior. E era só olhar. Ele parar 5 minutinhos para olhar os dados. E isso fez com que realmente a gente que trabalhou em uma grande rede, como o Walmart, como o Extra, a gente realmente entendesse de uma forma forçada a entender dos números. E quando eu falo isso com vocês, pessoal, são lojas que eu visito. São encarregados que eu converso todos os dias. Muitos dos encarregados que eu converso, eu tiro o pé. O que é tiro o pé? Ou a gente eleva a conversa ou a gente mantém. Vendeu quanto ontem? Você sente que a pessoa desconversa. Não quer tocar nesse assunto. Não, Ney, aqui venda o pessoal não fala. Quem está perdendo é a loja. Quem está perdendo é o gestor da loja. A gente precisa se habituar a falar de números. Eu sei que vocês são bons e muito bons em operação de loja. A maioria de vocês são promovidos, crescem, por conta foi um repositor muito bom. Foi um operador de loja muito bom. Mas espera aí, e daqui a 2 anos? E daqui a 2 anos, como é que eu vou ser? O que é que eu preciso evoluir? O que é que eu preciso fazer para evoluir? Vou dar uma dica que vocês podem começar amanhã a pensar diferente. Olhe os números dos 6 setores para os encarregados. Estou falando para os encarregados. A partir de amanhã você vai cobrar os números dos seus setores. Donos de lojas, deem os números da loja para seus encarregados e responsáveis. Porque aí tem como você cobrar ele onde ele está e onde você quer que ele chegue. Porque se ele não souber os números, para ele sempre vai estar bom. Beleza? Gestão de categoria é um método de identificação do mix de produto mais adequado a cada ponto de venda, de forma a aumentar a performance de cada categoria. Beleza? Eu tenho aqui, está ilustrado aí para vocês, uma seção de matinais e uma seção de leite. Eu tenho ali o leite de 800 na parte de cima e eu tenho o leite de 200 sempre na parte de baixo. Então isso
fórmula não é leite. Então, fórmula não pode estar andando na linha de leite. Eu sei que muita loja de vocês, fórmula pode estar em cima do leite ninho, em cima da categoria leite em pó. Então, tira a fórmula de lá, porque quem compra a fórmula é o mesmo cliente que compra Mucilon. Leite integral é para adulto, Mucilon para criança, fórmula para criança. Beleza? O gerenciamento por categoria nada é mais do que criar soluções de compras para o consumidor. Eu vou criar uma solução de vender sempre um pouco mais. Existe o cliente que vai comprar aquilo que ele decidiu comprar. Praticamente a gente não está fazendo força para vender. O cliente já decidiu. Ele já saiu de casa sabendo que ia comprar. E se ele comprar, uma notícia aí para vocês, ó. Se ele comprar exatamente o que ele foi buscar, está significando que a gente precisa melhorar muito nossa gestão. O cliente tem que sair da loja e dizer assim, rapaz, entrei para comprar uma besteirinha e olhe com que eu estou saindo. Se eu for na loja de cada um de vocês, quantos cortes de melancia eu tenho neste momento? Bora voltar à nossa loja e a gente perguntar a gente mesmo. O cliente está entrando lá em sua loja agora. Quantos cortes de melancia eu tenho lá dentro? Quantos cortes de abóbora eu tenho lá dentro? Quantas melancias eu tenho que cortar todos os dias? Ou a gente vende melancia inteira? Olha o que eu estou dizendo ali. Criar soluções de compra para o consumidor. Nesta situação, o que é que eu estou criando para o meu cliente? Eu tenho um repolho cortado agora? Eu vou mais do que isso além. Como é que está o corte da minha melancia? Não é só cortar por cortar. Qual o padrão de corte da minha melancia? Porque você quando corta uma melancia em 4, ela vai vender menos do que se você cortar em 8. Você sabia hoje que o pessoal que faz apartamentos hoje, cada vez os apartamentos estão menores? O estudo feito significa que tem mais pessoas morando só. E um corte de melancia de uma banda, essa pessoa que mora só não leva. Minha mãe tem 75 anos, ela não leva uma melancia de uma banda ou de um quarto. Dica número 2 para vocês aí, ó. A partir de amanhã, pega a melancia e cortem no mínimo em 6 pedaços. E acompanha como foi o resultado final. Faz isso durante 5 dias. Agora sim, ó, esse horário tem que ter no mínimo uns 10 cortes de melancia. No mínimo 15 cortes de abóbora. Repolho cortado. Posso piorar a situação. Bora lá? Cortado em um cesto, precificado. O que é uma gestão? É gestão de categoria, é gestão de pessoas e gestão de processo. Vocês são líderes, gestores. Eu li um livro que diz, o básico precisa ser dito. Posso piorar a situação? E olhar a tara. Melancia cortada, não em 4, em 6, precificado, com tara. Se fosse no Walmart, ainda não podia passar de 2 horas exposto na área se não fosse refrigerada. Eu não vejo ninguém da vigilância sanitária cobrando isso. Mas na minha época, eu estou falando de 10 anos atrás, a melancia não podia ficar mais de 2 horas exposta se não tivesse na refrigeração. Vocês entendem que a gestão é um todo? Que a gente precisa trabalhar com as pessoas e a gente precisa trabalhar com os processos? Olha que hortinho bonito. A abóbora, uma hora dessa, tem que estar assim. Sua loja tem que estar preparada o tempo todo, porque o cliente está em sua loja o tempo todo. Beleza? Porque surgiu a gestão por categoria. O supermercado trabalha com milhares de produtos. Centenas de categorias. É impossível fazer isso no olho. Não tem como, nem queira. Vou voltar um pouquinho ao que eu falei lá. Se eu não dou liberdade para o meu gestor, para o meu líder, olhar os números, esquece. Ele não vai fazer sua gestão. Ele pode até fazer gestão das pessoas, mas ele não vai direcionar, porque ele não tem informação. A gente precisa buscar urgente essas informações. Eu fiz uma loja em Jacobina. Lá tem um Mateus.
Se vocês não ouviram falar no Mateus, conheça. É a terceira maior em faturamento já do Brasil. E ela é do Maranhão. E ela tem processos. E ela tem novidades. Você vai no Mateus hoje, à frente do Mateus, tem uma categoria chamada bar gelado. No estacionamento. Dia de sexta e sábado e domingo é a categoria que mais vende na loja. Desculpe, não é bar gelado não, é boteco gelado. Hoje tem pessoas já copiando, botando bar gelado, porque assim, é Ctrl+C e Ctrl+V. Vai ter um momento que a gente copia as boas práticas. No Bom Preço existia boas práticas. A loja que estivesse performando melhor em determinada categoria, em um determinado setor, teria que passar para as outras lojas fazerem a mesma coisa. Mas, importante que isso tudo é a gente ter o domínio, o número na loja na mão, beleza? Como eu disse, é impossível ser bom em tantas coisas ao mesmo tempo. Assim é necessário ter um método. Grava essa palavra, método. A gente é necessário ter um método para identificar o mix de produtos mais adequado para o ponto de venda. Pessoal, essa palestra a gente vai falar muito, não vai falar de operação, mas é ela que vai fazer as coisas acontecerem. Junto com a estratégia, quem é o estrategista? O líder. Quem é que faz acontecer? Chão de loja, o operador. Mas precisa de clareza. Mas se eu sou líder e eu não tenho clareza, tem condições de eu passar com clareza o que eu quero? Sim ou não? Então, tem duas situações. Se tem gestor aqui, gestor, repense. Seus líderes precisam dos números. Se tem líderes, conversa com seu gestor que você precisa dos números. Ambos crescem e o cliente agradece. Beleza? Quais são os benefícios da gestão por categoria? Todos. Será que com essa gestão, o líder, tendo mais informação, ele sabendo como aplicar de uma maneira assertiva, tem aumento de venda? Sim ou não? Sim. Será que se eu tenho essa gestão por categoria com os meus líderes e meu operacional faz acontecer, será que eu fidelizo o meu consumidor? Sim. Pessoal, o que fideliza o consumidor é quem você trata bem. Poxa, pode ir lá que tem coentro essa hora. A gente costuma botar coentro na loja, essa linha de temperos, de folhagem, de manhã. De manhã, se for lá, está excelente. Mas se vir um cliente que saiu do trabalho cansado, querendo fazer uma moqueca de peixe para o dia seguinte, quando ela chega no seu mercado, 19 horas, e não tem coentro, você não perdeu sua venda do coentro. A chateação do cliente, ela deixa de comprar o leite de coco, deixa de comprar o azeite, sai aborrecido e vai correndo para o concorrente. Ou então você muda todo o jantar, ou todo o almoço que ela tentou preparar no outro dia. Ela teve uma boa experiência de compra em sua loja? Sim ou não? E o que a gente precisa fazer? Até que hora acaba meu coentro? E ainda tem mais. A gente ainda diz assim, ó, acabou. Como se diz assim, ó, veio tarde porque quis. A mesma coisa é o pão francês. Pão francês, você chega a vender 4 toneladas, 2 toneladas de pão. O cliente chega lá às 19 horas, acabou o pão. Você deixa de vender o pão, você deixa de vender o queijo, você deixa de vender manteiga, você deixa de vender o requeijão. Pior que isso, a experiência de compra do cliente. E a gente, no outro dia, faz a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa de novo. É aí que entra a gestão. Quem olhou quantos pães vende? Cadê o encarregado de padaria? Vendeu quantos pães ontem? E por que você só colocou esse hoje? Você sabia que segunda é feriado? Se segunda é feriado, você sabia que o cara na sexta não sabe comprar mais pão? Será que a gente faz isso realmente? Mas se o cara não sabe nem quantos pães vende, como é que ele vai fazer essa ação? Não faz. Porque o gestor acha que os encarregados e gestores não podem saber dos números. Beleza? Terceiro beleza, viu, Teófanes? A gestão de categoria deve ser modular. O que é que eu quero dizer gestão de categoria modular? O nome já está dizendo, módulo a módulo. Se sua loja tem
60 módulos, a gestão de categoria tem que ser por módulo. A gente precisa, primeiro, você layoutiza a loja toda, mas o módulo ele já está layoutizado. Detergente, você vai ter linha de detergente e você vai ter o limpador de alumínio em cima, e você vai ter a bucha próximo, e você vai ter a lã de aço próximo. A gente está fazendo a gestão, a gente está buscando com que o cliente compre de uma maneira fácil. Eu vejo até hoje pessoas falando, eu gosto de botar meus produtos para a criança embaixo, eu gosto de botar aquela linha infantil embaixo que a criança vai e pega. Olha o que eu vou falar para vocês. Pense agora, volte em sua loja agora. Quantas crianças tem fazendo compra em sua loja agora? Neste momento? 2, nenhuma. Acabou, isso era coisa passada, onde as crianças iam, faziam compra, brincavam no supermercado. Hoje está tudo mais corrido. Existe o consumidor, a criança, ela não é o shopper, ela é o consumidor. Quem compra para a criança é a mãe, é o pai, é quem está lá no mercado. Então a gente precisa entender as mudanças do mercado. A gente precisa entender que a pandemia acabou, não precisa ter mais ponta de álcool em gel. O produto que vende é outro hoje. O varejo, a única constante no varejo se chama as mudanças. O que era bom há um tempo atrás, hoje já não é. Então a gente precisa estar atento a elas. Mas isso não vai passar no Jornal Nacional. Isso não vai passar na novela. Isso já tem no seu sistema. Seu sistema aqui pode ser B, C, D, A. Ele tem as informações e eu vou dar um dado para vocês. Vocês não utilizam 5% do que o sistema lhe dá. 5%. A gente precisa realmente utilizar as ferramentas que o sistema já tem, que já foi comprado, que já está em sua loja. Mas meu gestor não pode saber os números. Então, você não precisa comprar um sistema desse. Compre um sistema bem inferior, porque ele precisa ser utilizado. Gestão relevante, né? Para o gerenciamento de categoria, uma das questões mais importantes é o... Aí é minha praia, viu? É o... Muito bem, é o layout de loja. Na verdade, a gestão de categoria vem primeiro que o layout. Porque o layout é a execução da gestão por categoria. O layout hoje é depois que você analisa os dados do cliente e você vê o que você mais vende, o que menos vende, qual é a categoria, o cliente vai em sua loja por quê, e você decide. Hoje, muitas das vezes, eu recebo ligação de um cliente e diz assim, né, eu boto hortinha na frente ou no fundo? Eu digo, onde é a sua loja? É no Amapá. Eu digo, não tenho como lhe dar essa informação. Oh, você não é do layout? Eu digo, essa hortinha vende quanto? Ah, não sei. Eu digo, imagine. Não é uma decisão tomada por uma pergunta, existe uma análise, existe um estudo, existe olhar os números. Hoje, nossa empresa tem 14 anos na área. A gente está com um analista de dados. A gente hoje faz o layout muito mais assertivo. A gente fazia o layout de um feeling, por percepção, são mais de 500 lojas. A gente chega em um momento que já fazia na percepção, a gente entra na loja e já vê várias oportunidades. Porque as oportunidades são muito claras. Mas você com análise, você com estudo da loja individualmente, você é muito mais assertivo. Beleza? Então assim, a exposição deve ser organizada de maneira que o fluxo de circulação da loja conduza a atenção do consumidor. Observe aí esse projeto. Lá no fundo eu tenho um açougue. Dá uma analisada nessa ilha. Vocês estão todos vendo essa ilha? Esses dois aqui em azul em cima? Sim ou não? Sim. Pronto. Se eu adentro a loja, aqui é a entrada de loja. Eu entro pelo lado esquerdo. Essa é uma estratégia de projeto de layout na planta. 80% das lojas que a gente faz layout já estão funcionando. Mas é muito mais assertivo quando a gente pega uma loja na planta. Porque quem vende as prateleiras, muitas das vezes não conhece de layout. Muitas das vezes a gente chega e diz, se eu mudar essa ilha,
que está na transversal e botar ela assim, no mesmo sentido das prateleiras, eu ganho exposição, eu facilito o meu cliente chegar no açougue. Dá uma olhadinha só. As ilhas estão assim, essa é uma loja que a gente mudou. Essas ilhas estavam na frente, assim, ó, criando um obstáculo do cliente sair da mercearia e ir para o açougue. Com a simples mudança, o cliente já disse, rapaz, já é outra coisa ver isso. Mas isso consegue enxergar quem faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo, beleza? Fazer isso em uma loja dessa tem uma complexidade maior. A gente, quando pega uma loja e faz, e já chega e ela já está montada, muda toda a chave, muda toda a maneira de você analisar a loja, analisar os números, fazer o layout, fazer a análise de categoria. Então a gente precisa primeiro entender o formato da loja. Quem decide o layout de uma loja é o formato dela. Nem toda loja, a entrada principal é o lado direito. Nem toda loja, a entrada principal é o lado esquerdo. Onde eu boto o meu açougue, por quê? Onde eu boto minha padaria e por quê? Então a gente pega lojas realmente que elas são fora de padrão, porque ela foi crescendo aos poucos. A maioria das lojas elas vão crescendo aos poucos. Compra a casa do vizinho, compra o fundo e vai aumentando. Muitas vezes dá esse resultado aí, ou então esse aqui. E a gente tem que ter o domínio de ir trabalhar em cada formato que a gente esteja. Eu tenho um colega que trabalhou comigo há muito tempo, José Mário, levanta a mão aí, José Mário. Muito tempo do Walmart, ele já trabalhou, eu vou chutar aqui em mais de 30 lojas diferentes. E quando você é gestor, para aí, ó, para aí. Quando você é gestor, que chega na loja, você começa a entender como a loja funciona. Primeiro no físico. Ou melhor, primeiro no número ou no físico, você tem que olhar os dois. Você olha como a loja funciona, você olha o fluxo do cliente e depois você vai olhar a venda por categoria. Quando você olha a venda por categoria desta loja, você começa a entender quais são as oportunidades dela. Mas se eu chegar em uma loja dessa, gerente novo, que é conhecido, que já passou por 20 lojas, está indo para outra loja, ele não consegue mudar nada nesta loja se não tiver os números. Então a gente precisa realmente ser diferenciado e ter análise de números. Aqui é uma análise visual. Beleza? Bom, eu vou passar esse mapa para vocês aqui. Eu vou passar essa ideia para você aqui de quando o Brasil foi descoberto, o que aconteceu e por quê. E como. E como a gente faz isso hoje em nossas lojas. Às vezes a gente continua pensando igual a antes. Segue aí para vocês. Porque 80% do Brasil vive à direita dessa linha. Essa região corresponde à maior parte do território brasileiro, mas apenas 45 milhões de pessoas vivem aqui, enquanto nessa pequena faixa de terra, mais de 170 milhões. Isso faz com que estados gigantes como o Amazonas tenham menos de 4 milhões de pessoas, o Pará 8 milhões e Tocantins apenas 1,5 milhão. Enquanto isso, cidades costeiras como Recife têm essa mesma quantidade de população. E aqui está o porquê. Na costa existe o Grande Planalto Atlântico, que vai do Nordeste ao Sul, e é muito mais elevado do que a costa. Por isso, quando os colonizadores saíram de Portugal e chegaram no Nordeste em 1500, eles se estabeleceram na costa ao longo dos anos, justamente porque conseguiam extrair os recursos facilmente dali, não precisando atravessar uma grande barreira geográfica como essa para explorar os recursos. Além disso, no início, o Brasil foi utilizado para a plantação de cana, na qual o clima ideal para o crescimento era próximo da costa, nas áreas mais planas e úmidas. Dessa forma, grandes assentamentos e cidades cresceram justamente na costa. Bom, o que a gente pode aprender com isso? Que os desbravadores, eles invadiam, eles buscavam um recurso daquilo que era mais fácil. Mas não existia, na verdade, uma gestão nisso. O mapa aí não tem como a gente mudar a Bahia de lugar, não tem como mudar Pernambuco de lugar,
Então, o que era mais fácil? O que impedia de ele chegar na Amazonas? Né? Toda a planície, toda a Mata Atlântica, tudo impedia com que eles fossem mais longe. Com o tempo até foram, mas eles exploraram muito a costa. Beleza? Ney, o que isso tem a ver com o supermercado? Vamos descobrir. Existe o desbravador e existe o gestor. O cliente, quando compra aquilo que ele saiu de casa para comprar, significa que a gente não está sendo um bom vendedor. A gente precisa fazer com que o cliente leve mais do que o que ele foi buscar. O cliente precisa de facilidade. O cliente precisa entender que não pode ter umas ilhas na frente impedindo que ele vá até o açougue. A gente precisa facilitar esse fluxo do cliente. E a gente precisa fazer uma gestão nas nossas lojas, módulo a módulo, para que ele compre mais do que ele foi buscar. A gente precisa entender qual a categoria que está impedindo do nosso cliente comprar mais, como fazer ele aumentar o ticket médio dele. Para isso, a informação está lá no sistema, mas a gente precisa realmente fazer a leitura correta dela. Beleza? Vocês são desbravadores ou gestores? Vocês querem ser desbravador ou gestor? Então vamos lá. Implantando o gerenciamento por categoria. Vamos implantar um gerenciamento de categoria por categoria em nossa loja? Sim ou não? Sim. Pronto, então primeiro precisamos conhecer os números. A gente precisa realmente saber onde buscar essas informações. A gente precisa trazer para a gente aquilo que o sistema de vocês já tem. Mas a gente precisa realmente utilizar. Beleza? Definição da categoria, isso é um ciclo. Você começa definindo a categoria. Eu botei ali um exemplo, água ou café, estou escolhendo uma categoria. Você depois avalia essa categoria. Pessoal, 70%, 80% do que a gente vai falar aqui ou é de pessoas ou é de números. Então, os números aparecendo ali de novo, já que eu quero implantar o gerenciamento por categoria em minha loja. Pelo menos eu tenho que entender como funciona. Pode vir até uma empresa terceirizada a fazer, mas eu, como gestor, eu preciso entender o que está sendo feito. Então, definir a categoria, eu vou agora avaliar. Mas eu não consigo avaliar isso no olho. Eu só consigo avaliar isso através dos números. Beleza? Avaliei, eu agora vou definir as metas. Definir as metas. Depois eu vou implantar, a realização das mudanças. Olhem que antes da mudança, defini, avaliei e defini metas. E agora eu vou fazer a avaliação do resultado. Todo esse ciclo aqui, para aqui, sim ou não? Sim ou não? Não. A gente tem que continuar fazendo o ciclo de novo. Porque o gerenciamento de categoria não para. Você vai olhar módulo a módulo. Você vai estudar um módulo e isso leva um tempo. E se a nossa loja não tem nem layout, não tem todo um trabalho, a gente está com dificuldade. O nosso encarregado não tem tempo, porque ele está na frente de caixa, ele está descarregando o caminhão, ele está fazendo outra coisa. E ele não forma pessoas, isso vai demorar mais de um ano. A gente precisa fazer com que os nossos líderes sejam líderes. O líder que senta no caixa, para mim, não é líder. Ele precisa pensar daqui para cima. Porque a gente precisa formar quem está daqui para baixo. O líder pensa daqui, que a gente precisa formar quem está daqui. Beleza? E aí a gente vem, vou dar uma definição aqui da categoria. Este é o primeiro passo para o gerenciamento de categoria. A identificação e classificação correta dos grupos e produtos. Beleza? Conforme a região e padrão de compras do cliente. Isso muda de região para região, ou melhor, isso muda de bairro para bairro. Eu vou dar um dado aqui antes de entrar ali. Pessoal lá de Buraquinho, lá eu vendo com certeza, o que vocês acham? Lá eu vendo mais Skin ou Heineken? Nisso Suarana eu vendo mais Heineken ou Itaipava? Como é que vocês sabem? Entendeu? Isso é uma percepção. A gente agora, para falar com certeza, quem é de Sussuarana tem que ter esses dados. Qual é a cerveja hoje que mais cresce na Bahia? Amistel. Tanto no bairro C quanto no bairro A. Qual era a cerveja que mais crescia na Bahia há um ano atrás? Devassa. Então todos esses números mudam.
Imagine se eu acho que a devassa cresce até hoje. Eu vou fazer um trabalho de quem? Devassa. Se eu não tiver a percepção que a Amistel está entrando, eu vou perder venda. E talvez quando eu comece a botar a Amistel, já tem uma outra cerveja. Então, pessoal, é isso que a gente tem que ter ciência, é isso que a gente realmente tem que estar fazendo o trabalho. Olha um exemplo aqui da água. Eu tenho aqui a categoria água mineral. Eu tenho 1000 clientes ali que compram água mineral. Eu estou na categoria de água mineral. Mas espera aí, como é dividida essa categoria? Quem é a subcategoria, quem é o produto, quem é o subproduto? Entendeu? Ó, a menina ali botou para aqui assim, ó, 10 minutos. Aí eu vou aqui falar. Eu saindo dessa categoria água, eu já venho para o segundo grupo aqui, que é água mineral sem gás. Eu vendo 1000 águas, sendo que 700 águas dessa, quem compra 700 águas, água mineral normal, tradicional, sem gás. Nesse grupo eu tenho 200 pessoas que compram água mineral com gás. Do grupo que eu também tenho um outro grupo que compra a água saborizada. E por final, eu tenho quem compra a água de coco e a água tônica. Então, quando eu tenho isso aí, eu chego na loja, qual é a frente que eu tenho mais de água que eu tenho que ter? A sem gás. E eu boto ela em cima, no meio ou embaixo? Embaixo. É meu produto de alto giro. É o produto que o cliente já vai lá buscar. Eu não preciso botar esse produto no melhor ponto de venda. Hein? Perfeito. O colega aqui falou, eu invirto a pirâmide. É como se isso fosse um layout de forma invertida. Então o produto que eu mais vendo fica embaixo, de preferência nas duas de baixo, e aí eu vou trabalhando e forçando a venda do produto que eu não vendo. Eu estou forçando a venda, eu estou fazendo gestão. Porque se eu deixar essa água mineral em qualquer lugar, o cliente compra, sem gestão. Eu vou vender o quê? Se eu vendo 700 água sem gás, eu vou vender 800. E provavelmente essa água sem gás, ela não tem mesma margem com a água com gás. Então o que eu preciso é fazer a gestão desse módulo, dessa categoria. Todo mundo entendendo, sim ou não? Sim. Então bora lá. Cada categoria tem a sua função. Cada categoria tem a sua função. Dentro disso a gente tem a categoria destino. Varia conforme o público. Vocês lembram aqui que eu falei há pouco da Heineken da Itaipava, sim ou não? Sim. A gestão que eu vou fazer na loja que eu vendo mais Heineken, eu mudo o produto. O que eu vendo mais Heineken lá em Buraquinho é diferente do que eu vendo em Sussuarana. Então eu tenho um produto destino. O que é produto destino? A gente vai na loja por causa de, vamos dizer, vou na loja por causa de uma sessão. Qual a sessão me faz eu ir na loja dele? As pessoas conhecem a sua loja por uma categoria, no máximo por duas. Você tem sempre uma categoria, você sempre tem uma seção que é o chamariz. Tem lojas que é a padaria, outra é o horti, outra é o açougue, outras é o conjunto disso tudo. Então o cliente, quando ele pensa quando ele pensa em tênis, ele pensa na Nike. Quando ele pensa na Nike, ele está pensando em tênis. E o cliente está pensando em quê quando ele vai em sua loja? Não é unânime aqui. Cada loja de vocês tem uma seção que chama o cliente para ela. E o que a gente faz com essa informação? Recentemente a gente fez uma análise de dados numa loja, onde esta loja vendia 2.000 quilos de pães. E a gente descobriu que desses 2.000 quilos de pães, a gente só vendia 200 quilos de queijo mussarela. A gente achou incompatível você vender 2 toneladas de pão e só vender 200 quilos de mussarela. Isso olhando pelos números. Quando você chegou na loja, ficou claro. A padaria era aqui, o balcão de queijos era lá. Então, o cliente que chegava aqui, ele não via o queijo, não via a manteiga, não via a margarina, não via requeijão cremoso. Quando você tirou o balcão de 5 metros mais distante e colocou um colado no outro, a venda de queijo foi para 500 quilos. Começou a vender 300 quilos a mais. Isso é uma gestão. E toda loja, e quando a gente faz isso na loja, a gente, rapaz, eu logo vi que era para eu fazer isso, mas se você não age com rapidez, isso vai se demorando, vai levando mais tempo.
Quando você forma pessoas, você chama fulano, o que é que estou pensando? Mas antes de falar no feeling, olha os números e depois acompanha. Você viu como é o ciclo lá? Definir, fazer, e depois você vai fazer todo o processo e olhar o resultado. Beleza? Rotina. Eu estou indo na loja, porque eu já estou na loja. Eu estando já em sua loja por causa do pão, eu vou passar na seção de perfumaria. Então eu vou comprar um desodorante, um creme dental, por uma rotina, por um produto casual, por um produto que eu uso sempre. Mas o que me levou lá não foi o shampoo, não foi o sabonete, não foi o condicionador, foi a padaria. Então como é que eu faço esse fluxo do meu cliente para ele chegar até a padaria? O que eu coloco na frente da padaria? O que eu coloco próximo da padaria? Porque eu vou aproveitar o cliente que foi na padaria para vender outras coisas. Eu tenho um mês de São João, um mês de junho. O que eu colocar na frente de loja durante do dia 20 ao dia 24? Eu tenho que colocar produto sazonal. Eu tenho que colocar toda a linha de milho, amendoim, licor. Mas um erro que a gente comete grave. A gente negocia todas as pontas de gôndolas da loja. E a gente fica feliz porque negociou a ponta de gôndola por R$400. Vou dizer uma coisa a vocês. Seu fornecedor está muito mais feliz do que você. Ele está empacando a venda sazonal de vocês. Se você bota lá devassa o ano todo na entrada de loja, na primeira ponta de gôndola da loja, pode ter certeza, ele festejou quando chegou no escritório. Rapaz, consegui aquela ponta lá, você é doido, poxa, a melhor ponta. Aí você trava a sazonalidade. Você chega agora em junho, você quer botar um licor, não pode botar na sua melhor ponta, porque você está ganhando R$400 com ela. Você está dando uma péssima experiência de compra para o seu cliente. O seu cliente, às vezes, ele tem que chegar e lembrar do licor e comprar. 70% da decisão de compra do cliente é no momento que ele está em sua loja. Conveniência, cheque stand, utilidade e cross. Eita, que ultimamente eu tenho falado em cross, ouvido falar em cross, mas eu não faço porque não funciona. Ninguém toma conta. Falta o quê? Gestão. Eu convido vocês para irem em qualquer loja hoje que é do bom preço, que está se transformando em Carrefour. Virou um padrão. Todas as seções têm cross. Os grandes estão fazendo. A gente precisa copiar. E precisa ter pessoa quem faça. E precisa ter pessoa que cobre. E precisa de acompanhamento. São produtos cross que realmente vocês vendem e que é ele que tem uma margem melhor e que o cliente só lembra quando está em sua loja. Beleza? Então, cheque stand, frente de loja, gestores, dá essa atribuição ao pessoal da frente de loja, cheque stand ali, agora não precisa deslargar, precisa delegar, é diferente. Você precisa dar a frente de loja, mas de vez em quando ir lá, dar uma olhada, como é que está, tem que ter um responsável, entendeu? Tem que ter um supervisor. Uma mesma categoria pode ter diferentes papéis, dependendo do perfil de quem compra na loja. Beleza? Avaliação da categoria mapeamento de oportunidades. Eu posso ter essa avaliação de duas formas, número e visão. Observe aí que aí é um relatório de venda por seção. Açougue vende... pessoal, essa loja é uma loja em Goiás. Antes de eu estar postando aqui, eu pedi permissão aceita. A gente não colocou o nome da loja ali, mas isso aqui é para que vocês entendam como é que funciona. É um dado real. Beleza? Essa loja ela vende 2.973.000. O açougue dela representa 17%, matinais 12%, congelado 10%. Tudo que está em verde aí é porque está acima da métrica padrão. Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de trabalhar com métrica padrão, eu gosto de trabalhar com a métrica da tua loja. Mas a gente precisa de um norte, a gente precisa se nortear. Quanto eu tenho que vender no meu horti? É 12%? É de 10% a 12%. Opa, vou avaliar essa loja. Quanto é que está vendendo horti? 8,3%. Significa que dentro do padrão ela precisa estar melhorando, beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês é diferente do básico. Ah, né, isso aí eu já olho, e aí? Não é olhar isso aí, da Silva, um abraço. Não é olhar isso aí, é fazer exatamente o que fazer com isso aí. Eu tenho um colega que ele é especialista em quebra. E ele tinha um aluno que o aluno falava assim, fulano,
Você toda vez pede para eu fazer um inventário do meu horti, tem 3 meses eu fazendo o inventário do meu horti e a quebra continua alta. Aí o cara, não, cara, não é o inventário que você tem que fazer. Você tem que tratar o que você viu através do inventário. Beleza? Observa assim, ó, açougue. Você tem ali 96 SKU produto, onde você tem 96 cortes diferentes no açougue, sendo que 61 representa 63% dos produtos que mais vendem. Isso é uma situação muito boa. Analise que ali está azul. Mas olha aqui para a perfumaria. A minha perfumaria eu já começo mal, que eu represento 3,7. Mas eu tenho quantos itens na perfumaria? 779. Desses 779 itens que tenho, 36 itens representam 80% da venda da loja. 36 itens estão na curva A, que representa 4,6 de todos os 779 itens ali. 4,6, mas olha lá o açougue, 63,5. Eu, como gestor, eu tenho que tratar qual categoria? Não esquecer de estar melhorando sempre, estar mantendo o açougue, mas eu tenho que realmente vir para a perfumaria e ver urgentemente o que eu preciso fazer. Beleza? Análise visual, eu já fiz uma análise de números, estou indo agora para uma análise visual. Essa parece uma nave espacial, né? Faço a análise visual dela e a implementação da categoria GC. Estratégia é o plano de ação, tática são as etapas e ações individuais que serão realizadas. Definição de metas de categoria, estratégia da categoria, tática da categoria e a implementação do plano. Ou melhor, o layout executado, as ações sendo executadas. Monitoramento e acompanhamento, isso já é o final. Observe que a gente, depois de definir, pessoal, quando a gente chega nesse estágio, é porque a gente já passou por vários outros. E quando você chega, aí está na hora da execução. Eu costumo dizer... Pessoal, eu queria também dizer a vocês o seguinte, a gente está com um stand aqui na APAS, viu? Ou na APAS, não? É porque a gente esteve lá. Ó, isso foi uma forma de eu dizer que eu tive um stand na APAS, viu? Esse erro foi de propósito. A gente está com um stand aqui, e dentro desse stand a gente está com 2 produtos que eu acho que valem a pena vocês olharem. Vocês vão ouvir muito falar no DOS, vocês vão ouvir muito falar na aceleração. Eu estou com a equipe aí, se vocês quiserem entender um pouco como funciona, minha equipe comercial está lá no stand, passa lá, vê como funciona, que a equipe vai estar trabalhando, vai estar mostrando a vocês como funciona o DOS e a aceleração. Beleza? Eu costumo dizer que... Leia para mim aí, todo mundo. Inclusive nós. Obrigado. Um aplauso. A gente agradece a Deus.